Boa tarde a todos, eu me chamo Bernardo. A apresentação de hoje não necessariamente é o meu projeto de mestrado, mas um projeto que eu criei especificamente para a disciplina, falando sobre os efeitos crônicos do treinamento pliométrico no VO2 máximo de corredores de rua com baixa aptidão aeróbica. Antes da gente entrar propriamente na apresentação, eu gostaria de explicar por que desse tema, por que estudar corrida. Eu sou graduado em bacharel pela universidade, UFRJ, fiz a minha especialização logo em seguida, e sempre dentro do grupo de pesquisa lá de TEF, que é o Laboratório de Desempenho, Treinamento e Exercício Físico, pela coordenação do professor Humberto. No começo do ano, eu entrei no programa PPGF, um mestrado estudando exercícios pliométricos, corrida e sprint, e desde sempre, desde a minha graduação até agora, eu sempre venho estudando pliometria, potência, corrida. Hoje em dia, eu atuo como personal e também atuo como treinador desportivo em preparação física para atletas de luta e corrida. Por isso que eu sempre estudei bastante, porque sempre esteve dentro da minha dinâmica, do meu trabalho, aprender um pouquinho mais sobre corrida para poder melhorar o treino dos meus atletas. Então, um briefing rápido, eu dividi essa apresentação em 3 partes. A primeira parte, a gente vai fazer uma relação de forma geral entre corrida e população, não necessariamente só uma população de alto treinamento, de atletas de elite, mas também corredores de forma recreativa. Num segundo momento, a gente vai falar um pouco sobre a sustentação teórica, que nada mais é a gente trocar uma ideia, fazer um bate-papo com os artigos, com a bibliografia que a gente já tem sobre a temática, e ao final, o encerramento e abrir para as perguntas, caso necessário. Para começar, eu queria um pouco da interação de vocês e eu tenho a seguinte pergunta. Você corre, e não necessariamente correr maratona, meia maratona, se você corre, se o seu desporto, se pratica algum desporto que tenha corrida, futebol, ou se simplesmente você corre porque você gosta de correr para desestressar, eu realmente gostaria que vocês levantassem a mão agora se vocês estão dentro disso. Algum de vocês realiza corrida ao longo do dia de vocês? Então, mais ou menos eu diria eu que metade das pessoas da turma levantaram a mão. E se metade das pessoas da turma levantaram a mão, imagina ao longo não só Rio de Janeiro, mas Sudeste, Brasil e ao redor, né? E muitas das vezes a gente acha que é simples correr, que é simplesmente calçar um tênis, botar o pé na rua e sair correndo. Muitas das vezes, bastante praticantes de corrida procuram a corrida por orientação médica. E por ser um esporte mais acessível, se a gente for parar para pensar, um tênis hoje em dia não específico não é tão caro. E a gente não precisa de uma quadra específica, a gente às vezes não precisa de um parceiro para correr com a gente. Claro, é mais confortável, mas não tem a necessidade de um grupo, eu não tenho uma necessidade de uma pista específica. Aos finais de semana a gente consegue encontrar vários lugares de lazer para correr, o aterro está fechado para correr, a gente consegue correr na lagoa, e às vezes no final do dia a gente consegue encontrar uma pista com um trânsito, dependendo do local, mais acessível para a gente correr. E eu queria mostrar para vocês o seguinte, ao longo dos anos, isso aqui é uma busca feita em 2017 pela Running USA Marathon Report, ok? Que ela foi pegando algumas décadas para mostrar a quantidade de pessoas que vem correndo ao longo dessas 3 maratonas, que são as 3 maratonas mais importantes dos Estados Unidos, que é a maratona de Boston, a maratona da cidade de Nova York e a maratona de Chicago. E o que eu quero que vocês pensem com isso? Que não necessariamente as pessoas que estão correndo nessa maratona são estritamente pessoas nativo norte-americana. Muitas pessoas saem de outros países para correrem elas. Um exemplo disso era um aluno que eu tinha, que eu fazia com ele os treinos e a programação de treinamento desportivo com ele, que ele correu 2 dessas maratonas. Ele correu a maratona de Boston e a maratona da cidade de Nova York. A última maratona que eu fiz preparação para ele foi a de Berlim. Mas voltando, o que eu quero dizer com isso? Que tem um crescente, não vou dizer exponencial, mas tem um crescente entre década a década até essa data de 2014. Se a gente for parar para pensar muito mais pós-pandemia, a quantidade de pessoas que também não começaram a correr porque era um esporte mais indicado, porque era ao ar livre.
Então vamos pensar na quantidade de pessoas que começaram a correr simplesmente sem instrução nenhuma. E o que acontece? Como a gente já comentou, não é simplesmente só colocar um tênis. Às vezes as pessoas também querem performar, melhorar o índice, correr 5 minutos em menor tempo, ou fazer um TAF. E eu pergunto, o que se pode fazer para transformar o atleta amador em um campeão? Ou o que se pode fazer para melhorar o tempo de corrida? E é o que o objetivo desse trabalho que eu fiz exatamente para essa pesquisa, para projeto, ele fala. Então qual é o objetivo? É fazer 30 sessões de treino para atletas amadores, ok? De treino de pliometria com peso corporal, e a gente consegue usar o BIP test ou o yo-yo test de nível 1, que é o mesmo teste, porque é mais acessível. Eu não necessariamente preciso de nenhum equipamento rebuscado para fazer o teste, simplesmente cones ou deixar marcado o espaço onde o indivíduo vai correr. E treinamento pliométrico com peso corporal, eu não preciso de, teoricamente, ir a alguma academia e usar peso. Eu posso pegar as atividades, fazer para tentar ver se eu consigo melhorar a minha corrida, melhorar o meu VO2 depois de 30 sessões de treino. E o que a literatura fala para a gente sobre isso? Eu trouxe esses 2 primeiros artigos, que eles fazem uma investigação sobre o treino pliométrico em indivíduos que apresentam o VO2 máximo em torno de 55 ml quilo por minuto. O que significa isso? É o que a gente chama de VO2 relativo. Quando a gente pega uma comparação geral, não necessariamente devido a várias questões, né, de estatura, peso, se a gente jogar o absoluto, não dá para fazer comparações. Mas quando a gente faz o VO2 relativo em relação à massa, a gente consegue ter essas comparações. E o que esses artigos fizeram? Eles colocaram uma média, e é o que a referência como um todo apresenta, entre 6 a 8 semanas de treino pliométrico, e ao final, o que foi identificado? Uma melhora no VO2, estatisticamente significativa, mas não mostrou outros desempenhos como salto contra movimento, o que a gente chama de economia de corrida, o time trial, que é correr o mesmo percurso em menor tempo. Isso não foi verificado, mas sim o aumento do VO2. E quando a gente vem para esses outros 2 artigos, que eles têm atletas mais preparados com o VO2 acima de 65 ml quilo por minuto, que o que a referência já coloca para gente, que é um VO2 de atletas mais profissionais, são atletas que estão já numa marcação de VO2 bem alta, e eles fazem, às vezes, um treino similar em relação ao treino pliométrico, não apresenta diferenças quanto ao VO2 pré-pós-protocolo, mas apresenta uma interação positiva entre ciclo alongamento e encurtamento, por testes de salto, apresenta uma melhora de time trial, apresenta fatores que correspondem ao fator neuromuscular e não em relação ao VO2. O que isso mostra pra gente? Que dependendo do condicionamento físico, do nível do atleta, a pliometria vai se encaixar com um resultado diferente. Então, pensando no nosso corredor iniciante com peso corporal, é uma ótima dinâmica que ele pode fazer de treino para melhorar a corrida dele. E para a gente fechar, para encerrar, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem para vocês. Você pisa na estrada e se não controlar seus pés, não há como saber até onde você pode ser levado. E é mais ou menos o que a gente está falando. Correr às vezes é muito estimulante, principalmente quando a gente vê melhora. Mas não é tão simples colocar o tênis, calçar o tênis, pisar na estrada e sair correndo. Agradeço a todos e agora eu abro espaço para as perguntas caso necessário.